Então vamos lá, gente, ao slide. Temos vários programas que entram na Política Nacional do Idoso, que chamamos de quê? De planos de ações. Então, gente, temos vários aí programas que ainda estão, né, em defasagem, que precisam muito, né, de aprimoramento, mas quem sabe no futuro, né, quando formos envelhecer, esse contexto não muda. Então, gente, temos aí, né, vários planos e quem sabe quando chegarmos, né, a fazer 60 anos, né, já estamos no processo de envelhecimento, a 60 anos, né, estaremos aí com uma outra realidade, né, do mundo em relação, em aspecto ao envelhecimento, que está cada dia mais crescendo, crescendo e crescendo. Por isso que vocês estão aqui fazendo o curso, por quê? Porque o envelhecimento, antes as pessoas viviam até 70, 80, agora não, até 90, 100, 101, 102, 110 anos, né, de acordo com o avanço da tecnologia, da medicina, né, então isso vai aumentar cada dia mais, por isso que vocês estão aqui para poder aprender o jeito certo, como o idoso deve ser tratado, para que vocês, quando forem idosos, também possam ser tratados dessa maneira, ou até, né, quem sabe, seja um futuro promissor aí agora. Então, pessoal, agora, né, deixando um pouco de lado a Política Nacional do Idoso, vamos falar agora, né, sobre a morte, né, sobre lidando com o envelhecer e a morte, né. É um assunto meio chatinho, né, um tema, morte, meio pesado, mas que tem que fazer parte, que vai fazer parte da minha, da vida de vocês, dos idosos que vocês irão cuidar, né? E infelizmente é a realidade, né? Nascemos, crescemos, iremos morrer. Então, temos que não nos acostumar, mas ter uma conscientização que isso vai acontecer um dia em nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares. A perda, ela é inevitável, né? Não tem como. Então, gente, a perda, ela é inevitável. Então, vamos lá. Lidando com o envelhecer e a morte. O ser humano, ele começa a envelhecer a partir do momento em que nascemos. Ele é um processo natural da vida, assim como é a morte. É inevitável. Então, pessoal, aquilo que eu sempre falo para vocês, começamos a envelhecer, nossa realidade de hoje é diferente de antes. Começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos. Então, o processo da morte será o quê? Inevitável. E como eu posso chegar, né, nesse processo de envelhecimento, né, quando eu tiver, né, nesse processo meu, que é o processo da partida, que esses idosos, né, que vocês irão cuidar, quando vocês se depararem com esses idosos, os familiares, que estão vendo que os idosos que vocês vão cuidar, infelizmente chegou ao fim, né, não tem mais o que ser feito, são só cuidados paliativos para manter o conforto, para manter a dignidade, né, dessa pessoa idosa. Mas eu falo que mesmo diante disso, vocês como cuidadores têm que sim cuidar da melhor maneira possível, mesmo que esse idoso ou essa idosa já esteja nesse processo de partida, tá? Então vamos falar agora um pouco da senescência, que eu já falei isso para vocês, mas eu sempre coloco. O que é a senescência? É um processo natural do envelhecimento, decorrente de processos fisiológicos. O que devemos sempre termos em mente é como queremos envelhecer. Estamos preparados para este processo que é inevitável? Eu sempre falo para vocês, estamos preparados para esse processo que é inevitável? Envelhecer, morrer? Estamos? Não. O brasileiro, ninguém no mundo está preparado para esse processo, né? Ninguém quer ser um idoso, todo mundo quer ficar jovem, lindos, maravilhosos, mas para nós chegarmos até esse processo aí, temos que ter uma qualidade de vida, temos que ser uma pessoa boa,
como seres humanos também, termos caráter, porque eu falo que todo plantio é uma colheita. Então agora vamos falar da morte. A morte, pessoal. A finitude não é fácil, tanto para os idosos quanto para a família. Mas ela existe e deve ser vista como algo que faz parte do processo e que é o fim da vida. Então, a morte, gente, ela tem que ser encarada, infelizmente, por vocês cuidadores. O que acontece muito com vocês cuidadores? O que acontece? Quando vocês estão cuidando de alguém, vocês perdem essa pessoa que vocês cuidavam, que vocês já estavam nessa residência já há 2, 3, 5, 10 anos, e vocês vão passar por um momento de luto. E vocês vão ter que saber passar por esse momento, porque é um momento, sabe, muito doloroso, porque vocês pegam afinidade, tanto com o idoso quanto com a família. Aí, para vocês se desvincular e cuidar de outro idoso, muitos cuidadores eu vejo, eu perdi aquele paciente, eu não quero mais cuidar de ninguém, porque todo mundo que eu cuido morre. Mas é uma coisa que vocês têm que, como cuidadores, já estarem preparados para a perda dos pacientes de vocês, porque isso vai ser inevitável e isso vai acontecer. Então, é ter um psicológico bem preparado, é já ir se conformando com aquela situação que vocês vão vendo o paciente de vocês, tá? Então, isso é muito importante. Eu gosto de contar sempre histórias, porque são de acordo com as histórias que acontecem que a gente se torna pessoas melhores na vida, né? A minha irmã ontem chegou falando um episódio para mim, de uma senhora que ela tá cuidando, ela tá lá no leito do hospital, e ela fala tantas coisas para elas bonitas, e ela fala assim para mim, sabe, filha, isso aqui, quando a gente chega, que é o leito do hospital, nesse estágio aqui, ela tá lúcida, orientada ainda em tempo e espaço aqui, a gente faz uma reflexão de toda a nossa vida. E talvez ainda não seja a minha hora da partida. Mas eu sei, ela falando para minha irmã me contando, ficou toda emocionada, que o que eu fiz aqui na Terra, a minha colheita, foi uma colheita boa. Então imagina, falando para ela, filha, quando você deita aqui e você se imagina, sozinha, dependente de outras pessoas, e na qual você tem a probabilidade de viver ou de morrer ali. Você tem, você está pertinho dos dois caminhos, a vida e a morte. Então ela falou assim, mas não é minha hora ainda. Mas eu sei que a minha colheita foi boa e se eu for embora eu vou em paz. Então isso é muito importante, viu, gente? Para nós, como seres humanos, nos conscientizar, sermos pessoas boas, E ela foi falando cada coisas bonitas para ela. Ela estava numa paz, num conforto, numa serenidade, Para com ela mesmo, Uma mulher muito religiosa. Então isso é importante, Então isso quer dizer que o processo dela de envelhecimento foi um processo bom, mesmo ela estando agora debilitada num leito de um hospital, ainda assim ela está lá com força, mantendo a dignidade, porque foi uma vida vivenciada. Ela falou que viveu tudo que ela tinha que vivenciar, mas que ainda não era a hora dela, que a colheita dela foi boa e que o plantio dela foi bom, então que ela ainda tinha mais ainda umas colheitas para fazer na vida dela. Então minha irmã me contando, ontem eu achei bonitinho, sabe? Estou aqui compartilhando essa história com vocês. Então vamos lá, pessoal. A velhice, além da morte do corpo que está sendo percebido, o idoso tem que lidar com a morte da sua profissão, com a morte das suas funções corporais e intelectuais, com a morte de parentes, amigos, dentre outras. Então, pessoal, além do idoso ainda se deparar, ele saber que ele está no processo, que ele está morrendo, imagine se esse idoso ainda não chegou nesse processo da morte, mas ele lida com a morte da profissão, que ele perdeu aquela profissão, ele foi um advogado a vida inteira, ele foi um médico a vida inteira. Então,
ele lida com esse processo da morte da profissão, com vários processos que ele passou durante esse período, a morte do cônjuge, de amigos e amigas. Então, tudo isso vai acarretando por esse idoso uma sobrecarga, onde muitos idosos ficam depressivos, ficam tristes, isolados, não sabem lidar com a perda dos outros que estão à sua volta, que eram mais jovens, e eles, como idosos, que deveriam ir primeiros, continuam ali. Então, não é fácil também para o idoso, principalmente uma mãe, né, que perde um filho, sendo que é o contrário natural da vida. Então, imagina como essa idosa não se sente, ver que houve a perca dos filhos e ela ainda continua ali ainda, sendo que era ela que já deveria ter ido embora e ela continua ainda, né, vivenciando o processo da velhice. Então, o idoso, na maioria das vezes, passa a ser considerado pela sociedade como sinônimo de morte. Então, o idoso, ele passa a ser considerado para a sociedade como sinônimo de morte. Só que isso mudou, ok, pessoal? Eu sempre estou colocando essas frases porque isso mudou totalmente. O envelhecimento está mudando de uma certa maneira e ele tem que ser visto por vocês que estão fazendo o curso como cuidadores, que esse processo que o idoso é visto como finitude, a morte, não. O idoso agora, muitos idosos, é aquele idoso que pratica atividade física, é aquele idoso que trabalha, é aquele idoso que tem disposição, é aquele idoso que começou uma nova fase da vida dele, começou a viver talvez nessa fase agora, por inúmeras decorrências que ele vivenciou aí ao longo da vida dele. E aí eu achei uma frase, né, bem interessante, e eu coloquei para vocês aqui no slide, né, que eu vou ler agora para vocês, né, eu achei bem bonita, bem bacana e coloquei. Dizia um sábio que sábio é aquele que vive a cada dia e não teme a finitude. Viver não é um peso para ser carregado e não viver não é algo terrível. Então, pessoal, a nossa vida não deve ser carregada, vivenciada como um peso, né? E não viver também não é algo que é horrível, porque tem pessoas que simplesmente existem, não vivem. Tem idosos que chegam aos 60 anos que eles não querem saber de mais nada. Tem idosos que chegam aos 60 anos, eles não querem chegar. Tem idosos que eles chegam aos 60 anos, eles não querem saber de mais nada. Ele principalmente quer só existir, ele não quer viver mais. É um direito dele, né? Cada um cabe o seu direito, mas vocês, como cuidadores, têm o direito de respeitar, mas têm o direito também de fazer com que ele consiga ver que o mundo ainda existe ainda para ele. Então, o que acontece com os idosos que estão neste processo? Eles entram num processo de depressão, isolamento social, sentem que não servem mais para nada, negação e pensamento de morte. Pensamento de morte a todo momento, viu, pessoal? Quando o idoso está lá no leito do hospital, o único pensamento que ele tem, quando ele não é idoso, que ele não tem fé, é um idoso que foi amargurado com a vida, é um idoso que foi uma pessoa ruim, né? Ele só tem pensamento de negação, de morte, por mais que ele não vai morrer, aquele sentimento de negação e aquele sentimento de morte. Então, de acordo com Carlossa, eu coloquei para vocês também, então, de acordo com Carlossa, de 2004, a morte se constitui no fato mais assustador da vida. Certamente, o maior deles, frente ao qual não temos controle, previsão ou qualquer compreensão. E que a negação da morte faz parte da nossa cultura natural. Então, deixei essa frase aí que realmente, né, é a realidade, né, que a nossa cultura, ela não aceita de forma alguma, né, esse processo. Vocês vão lidar quando vocês forem vivenciar, né, cuidando dos seus idosos,
Talvez aquele idoso, ele já está na hora de partir, ele já está cansado, mas os familiares são tão egoístas que o que eles fazem? Eles querem, né, por egoísmo próprio, que o pai ou a mãe viva eternamente, sendo que já está na hora dele descansar, porque ele já está cansado de sofrer, porque ele já está com dor, ele já está talvez com uma doença terminal. Então, gente, é muito importante também os familiares terem essa conscientização, vocês como cuidadores, se depararem com uma situação assim, é difícil a perda, né? Não tem algo que se compare à perda, mas é a única coisa na vida, eu falo, que nós não temos controle, né? É sobre quando iremos morrer. Nós podemos até ter controle ou acharmos que temos controle sobre tudo nas nossas vidas, mas nós não temos controle. Então, deixei esse último slide aí para vocês, né, refletirem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e estaremos dando Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Estaremos dando continuidade à próxima aula, que será a última aula, que será a nossa revisão de todo o conteúdo dado do módulo D. Muito obrigada a todos pela atenção.